Boa noite! Espero que nesse dia do trabalho e do trabalhador você tenha se permitido agradecer, celebrar, porque de verdade, né? A gente rezou um dia para ter o serviço que a gente tem. Por mais que você esteja triste, insatisfeito, enjoado, aborrecido, tem problema. Mas um dia você disse, eu gostaria muito de ter um lugar para trabalhar, um espaço para tirar os meus recursos, dar o meu melhor e alcançar os meus sonhos, né? Eu penso que o dia 1º de maio é um dia de celebração, é um dia para a gente poder olhar o trabalho de uma forma mais, vamos chamar assim, respeitosa. Não sei se você sabe, mas lá nos primórdios, o trabalho era o nome de uma ferramenta, vou chamar assim, ou instrumento de sacrifício do escravo, né? Então eles colocavam os escravos amarrados com as mãos e os pés e giravam o trabalho e aquilo esgaçava o corpo dele. E nós ficamos com uma sensação de esgaçamento quando a gente vai falar sobre trabalho, porque a origem da palavra trabalho não é aquela que a gente entende. Boa noite, tudo bem, Renata? Eu acredito que quando a gente tem a possibilidade de olhar para o que a gente está fazendo de uma forma muito mais positiva e produtiva, a gente ganha recursos, a gente tem muito mais oportunidades de transformar o cenário que a gente está vivendo quando a gente tem possibilidades reais, né, de dar o devido valor para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante que a gente possa olhar para tudo que a gente realiza, para tudo que a gente... Boa noite Luiz, boa noite Thaís. Para tudo que a gente realiza, a gente precisa ter um olhar de celebração. E esse olhar de celebração, ele faz com que a gente tenha muito mais possibilidade de transformar os desafios que a gente recebe. E por isso eu quis, no dia 1º de maio, trazer para todos um calendário de trabalho, né? Um calendário que pudesse contribuir para que cada um possa executar melhor o seu papel, né? Então eu trago um trabalho voltado para as mães, onde eu dei o nome de Consciência de Ser Feliz. Ser feliz é uma bandeira que eu levanto já há bastante tempo. A proposta do Ser Feliz é olhar tudo que acontece com a gente da maneira mais positiva e produtiva. E olhar para o como eu respondo, como eu atuo, como eu falo, como eu interajo com luz. Se eu injeto luz no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, no como eu estou reagindo, no como eu estou recebendo uma informação, eu ganho uma possibilidade muito grande de transformar e qualificar o meu papel, né? Então, nesse momento, eu vou convidar outras pessoas, né, que possam estar, vamos chamar assim, interessadas nesse movimento que é criar qualidade de vida para aquilo que a gente está fazendo. De verdade, nós temos um desafio real que é trazer qualidade de vida para o planeta, né?
mas a gente só vai conseguir fazer isso de uma maneira efetiva quando essa qualidade ela partir de nós. Somos nós que precisamos ter, não só ter, né, mas viver a qualidade de vida que a gente fala, que a gente ensina, que a gente professa, né? O ser humano é o único que pode falar uma coisa, fazer outra e viver outra. Né? Então, é assustador. Até me engasguei. Mas é verdade. Nós temos um desalinho muito grande com o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente vive. E muitas vezes a gente percebe também que as pessoas têm uma linha, né, de conversa, uma linha filosófica, uma linha espiritual, e fala muito sobre isso e cobra isso das pessoas. Mas o que eu tenho percebido, e eu tenho certeza que você também já deve ter observado, é o quanto as pessoas estão dissonantes. A gente chama de dissonância cognitiva, né? Eu falo da importância da espiritualidade, eu falo da importância de uma boa atitude, eu falo da importância do autocuidado, mas eu não me cuido, eu não me dou a devida atenção, eu não olho para o meu contexto, para as minhas relações com o zelo que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim. Então, eu quero convidar nesse mês de maio para que as pessoas possam estar aqui trabalhando o seu papel de mãe, né? O seu papel. E aí, quando eu tô falando de mãe, eu não tô só falando de alguém que gestou, né? Porque existem pessoas que são mãe de um grupo ou mãe de uma ideia, né? Mas ela precisa olhar as suas dores, as suas conquistas de uma forma mais consciente, mais amorosa, né? E quanto mais a gente consegue repetir isso, levar as pessoas a fazer isso, levar essa reflexão, né? Então, quanto mais a gente funciona nesse sentido, mais a gente vai semeando. Ah, vai mudar? Não sei, mas eu tô pegando a minha estrelinha e tô jogando lá no mar. Tô fazendo a minha parte, né? Tô trazendo aqui um questionamento, tô trazendo uma oportunidade. Maio majoritariamente a atenção é para as mães, né? E eu penso que é muito importante a gente avaliar a nossa qualidade de vida, a qualidade do que a gente está oferecendo para ser essa mãe, né? Eu entendo que é necessário que a gente faça uma transformação profissional, e aí eu estou sugerindo que a gente possa trabalhar durante os próximos meses a transformação do caos ao brilho, onde a gente consiga fazer uma análise da nossa trajetória, que a gente possa adquirir novas ferramentas, que a gente tenha possibilidade de usar algumas técnicas. Às vezes, gente, é uma frase, né? Às vezes eu tenho alguns alunos que falam assim: eu não sei para que você vai numa palestra que você dá aquele assunto, você ensina aquele assunto. E aí eu digo que eu vou ali porque às vezes eu posso ouvir uma frase que eu nunca tinha percebido. Eu posso revisitar uma área que eu não tinha me dado conta e que ela é importante, né? Mas eu só posso fazer isso quando eu me predisponho a trocar, a ouvir, a interagir, né? Então, eu recebi a solicitação de algumas pessoas que gostariam de trabalhar durante o ano de 2025, né? Questões que possam fazer com que cada vez mais 2026 seja um ano que valha a pena, né? E é importante a gente observar que quando a gente trabalha do caos ao brilho,
né? A gente não vai alcançar o brilho se a gente não reconhecer o caos. A gente não vai usufruir desse brilho se a gente não olhar para o caos, não de forma na defensiva, não, eu não estou fazendo isso, ou eu estou fazendo isso, por aquilo, buscar justificativas, julgamento, patrulha de fraude, nada disso vai nos auxiliar num processo de evolução. Mas quando a gente reconhece, poxa, será que eu verdadeiramente estou vivenciando aquilo que eu acredito? Será que eu estou dando prioridade ao que eu digo que é prioridade? Porque às vezes a gente está tão envolvida com questões, com cobranças, com situações que precisam ser vividas, né? Que fique muito claro, precisam ser vividas. E aí, como a gente tem essa urgência, a pressão, a tensão que a gente se autoimpõe, a gente acaba perdendo aquele olhar minucioso, carinhoso que a gente deveria ter com a gente mesmo. Afinal de contas, a gente está ouvindo aí há 2000 e tantos anos, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente precisa reconhecer que as nossas aquisições, elas devem vir de um alinhamento maior, né? E esse alinhamento, ele muitas vezes ele não acontece por essa sobrecarga, né? Que não está errado. E a gente não pode dizer, poxa, tem conta para pagar, tem situações a resolver, tem conflitos para gerenciar? Tem. Mas vamos combinar? Aquele colega que veio a óbito há pouco tempo, lembra dele aí? Tu vai poder resolver os problemas dele? Ele vai resolver os seus? Aquele colega que veio a óbito, todas as questões que ele deixou para resolver, você vai poder pegar tudo para você e resolver? Então, quando eu paro para olhar isso, eu começo a perceber que eu preciso ter tempo de fazer coisas simples. Dormir bem, me alimentar bem, beber água bem. Hoje eu estive atendendo uma pessoa e ela falou assim, porque eu precisei atender hoje, dia 1º, feriado, eu estava lá trabalhando. E a pessoa falou assim, Lu, eu corri tanto, a vida tá tão corrida, as coisas estão tão fortes, tá tudo tão movimentado, que eu não tive tempo para beber água. Olha isso, gente. Não se deu tempo para beber água. Então, às vezes, a gente coloca tudo como prioridade sobre nós mesmos. E a gente precisa transformar esse cenário, né? Então, por isso eu gostaria de estar, eu chamei esse projeto do caos ao brilho, o caminho de quem escolhe ser feliz, né? É uma oportunidade para que a gente possa, de 15 em 15 dias, de maio até dezembro, que a gente possa ir conversando, né? Que a gente possa ir trocando, que a gente possa ir adquirindo informações para fazer do nosso próximo mês um mês de bom resultado, né? Outra proposta que eu quero trazer também é o Ser Feliz 360 graus, né? Onde eu quero estar trabalhando crença, emoção, ação a favor da grandeza. E isso vai ser, na verdade, num prazo curto, mais especificamente uma semana, onde eu quero trazer para cada um o que a gente está fazendo que está sabotando a nossa caminhada. O que a gente poderia fazer que a gente está deixando para segundo plano. Então, quando a gente observa essas questões assim de uma forma mais a miúde, né? Quando a gente monitora mais o que está acontecendo, a gente vai perceber que os resultados são verdadeiramente diferenciados, né?
Então, a ideia é darmos as mãos e durante uma semana a gente parar fazendo essa análise. Veja, do caos ao brilho vai ser dar a mão até dezembro. E no 360 não. Vai ser um combo, né? Onde a gente vai estar falando lá no outro trabalho, que vai ser durante o restante desse ano, a gente vai estar falando, trabalhando, trocando. Obrigado, Jackson. Né? E é esse o propósito do trabalho. E por fim, um público que eu chamo de o arquiteto da alma, que é o professor. Eu quero trazer a arte da realidade com a palavra e o coração. Por que eu quero trabalhar com os professores? Eu acredito que ele é a base de tudo, ele é o ingrediente principal e primordial para nós. Nós só estamos aqui porque um dia um professor acreditou, estimulou, incentivou a nossa caminhada. Mas hoje a gente tem... Obrigada, Nívia, muito obrigada mesmo. Já bem-vinda. A gente precisa cuidar desse professor, né? Ele está estressado, ele está sobrecarregado, ele está absorvendo tarefas que não são deles verdadeiramente, né? Questões que deveriam ser resolvidas dentro de casa estão sendo levadas para dentro da sala de aula e a professora passa então a se tornar responsável por coisas que às vezes nem é dela, né? Então eu quero muito nesse mês de maio trazer essas propostas. Muito provavelmente nós vamos estar usando o primeiro encontro como uma aula inaugural, né? Até para que a gente possa convidar outras pessoas, mas eu acho que tem que começar, sabe? A gente precisa se mexer, a gente tem que entrar em ação, a gente tem que colocar o mínimo que a gente pode fazer em prática. Muitas vezes os resultados que a gente quer, eles não estão acontecendo, e eu converso muito com um bom amigo e que ele diz assim: se não aconteceu é porque a gente não está pronto, e se a gente não está pronto, então vamos nos exercitar para estar. Nesse movimento de aprimoramento, eu quero conversar um pouco com cada um que está aqui sobre um conceito que eu pude explorar numa palestra feita segunda-feira. Swami Vivekananda, que é um indiano, né, ele traz uma afirmação que a professora Lúcia Galvão absorve e multiplica. Quando nós usamos Deus, pede a Deus, conversa com Deus, fala com Deus para chegar no mundo, essa é a conduta do materialista. Aquele que prioriza o material e que acha que ele é mais ou menos por conta do material e que ele subjuga e se subjuga também por conta do material. Já aquele indivíduo que busca o mundo para acessar, desenvolver, ampliar, reconectar ou fortalecer sua conexão com Deus, esse é o verdadeiro espiritualista, né? Então nós hoje precisamos usar dos nossos atributos, usar do nosso conhecimento, usar das nossas possibilidades. Para quê? Para que a gente possa acessar melhor, né, a nossa tarefa de sermos aqueles que defendem, aqueles que protegem, aqueles que dignificam esse planeta. A gente só vai conseguir fazer isso de uma forma muito promissora quando a gente ousa se despir, né, das nossas prioridades. E o que é se despir das nossas prioridades? É quando a gente diz: Senhor, eu só vou ser feliz se, eu só vou conseguir ficar bem se. Então não é reverenciar, abraçar e viver Deus, né? Pelo contrário, é usar Deus para alcançar os nossos propósitos. Então vale a pena a gente olhar para tudo que a gente está fazendo,
vale a pena a gente conseguir valorizar cada passo, né? Toda vez que eu perco uma pessoa amada, uma pessoa querida, eu fico pensando, né? O que mais eu posso fazer por quem ficou? O que mais eu posso investir em quem está aqui? Porque quem foi eu não vou poder mais fazer. O que eu tinha que fazer eu fiz, né? E por isso eu procuro me dedicar ao máximo, dentro do meu possível, né, àquelas pessoas que estão perto de mim. Minhas filhas, meu neto, meus clientes, meus amigos, né? Eu procuro dar o meu máximo porque eu sei que daqui a pouquinho a história acaba. E ninguém manda avisar, olha, fulano vai embora, né? Com rariríssimas exceções, a gente vai enfrentar essa situação sem ter noção, sem conhecer, sem saber, sem, né? E eu então quero muito contribuir para que cada um possa cumprir o seu papel, seja de pai, de mãe, de filho, seja de gestor, seja de subordinado, não sei. Fazer isso da melhor maneira possível. Conseguir olhar tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia de uma forma mais promissora, né? E como é que a gente consegue superar os nossos desafios, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 4 pontos que precisam ser explorados para a gente enfrentar um desafio. A primeira coisa é saber a diferença entre dor e sofrimento. Quem sabe aqui qual é a diferença entre dor e sofrimento? Quem sabe a diferença, escreve aqui. Eu sei a diferença entre dor e sofrimento, que é o primeiro elemento para que a gente consiga superar um desafio. Muitas vezes nós vamos receber questionamentos, nós vamos receber situações, nós vamos receber novidades, né? É legal, Juliana, que bom. Juliana sabe a diferença entre dor e sofrimento. O que é e por que isso é importante, né? Quando a gente entende o que é uma situação que está acontecendo, ela por si só, quando está acontecendo, ela é uma dor, tá? Então, alguém veio e me jogou uma pedra, isso é uma dor. A partir do momento que eu começo a dizer, me jogou uma pedra porque não gosta de mim, me jogou uma pedra porque eu vacilei, me jogou uma pedra. Enfim, quanto mais eu conto história sobre aquilo que aconteceu, eu transformo alguma coisa que era só uma dor e, portanto, se eu considero como uma circunstância, quando eu olho como uma circunstância a situação que está acontecendo, eu vou me perguntar, o que eu posso aprender? Percebe? O que me faz uma pessoa melhor a partir desse momento? O que eu tenho nessa situação que pode me dar força suficiente para uma autotransformação? Então, a situação chega, eu percebo que doeu, mas ao invés de eu ficar contando historinha sobre ela, eu vou de verdade me perguntar, o que eu posso aprender? O que me faz uma pessoa melhor? Como, olha isso, hein, gente, como eu posso recolher melhores resultados além do que eu esperava?
Estou escrevendo para depois a gente relembrar. Tá? Então, a primeira coisa é a dor e o sofrimento. Aconteceu a situação? Ou você vai usar como uma circunstância de aprendizado, ou você vai ficar girando naquela situação. E como ela dói e você está ali num movimento de justificativa, você dificilmente vai conseguir alavancar ou saltar ou aquela circunstância. A outra coisa que é importante em relação ao desafio é a interpretação. Por que que a interpretação ela é fundamental? Observa. Uma situação, quando você chega, a primeira coisa é uma percepção, né? Eu vi, ouvi, senti, sei lá. Imediatamente eu vou fazer uma interpretação daquilo. Só que, se os meus recursos pessoais, se o meu hábito cotidiano, se a minha atenção durante o dia, durante a minha vida pregressa é estar vivendo, convivendo e trabalhando com coisas positivas e produtivas, se torna muito mais fácil, muito mais simples fazer uma boa interpretação. Entende? Então, a interpretação, que é logo o que vai acontecer a seguir ao fato, então eu tenho um fato e tenho uma interpretação. Essa interpretação, ela é fruto de treino. Ela é fruto de hábito. Com quem eu convivo? Quais são as coisas que eu tenho o hábito de replicar? Quais são as coisas que eu tenho o hábito de refazer? Então, quanto mais eu vou praticando isso, maior a qualidade da minha interpretação. E se a qualidade da minha interpretação é boa, a minha colheita daquele desafio também se torna bom. Eu ouvi alguém dizendo assim, eu estava vendo meu companheiro me traindo e a pessoa do lado dizendo, finge que não viu. Não sei. O que você vai fazer, eu não sei. Mas o que você pode escolher a partir daquela situação, isso eu sei. Se você passa por uma situação que te desafia e o outro está me traindo, e aí eu começo a dizer, então, sabe o que? Eu sou menos. Então, essa pessoa está me desvalorizando, está me desqualificando, está me diminuindo. Olha o abuso, gente. Isso se chama abuso. E quando você pega no seu pé, ainda vou te dizer mais, não é abuso só, é autoabuso. Quando você pega uma situação e faz uma interpretação ruim e você é o personagem principal da situação, isso se chama autoabuso. E com o continuar desse ato, aquele desafio, a gente diz assim, adoeci porque ele me traiu. Não foi não. Você adoeceu porque você interpretou, se assombrou, se azucrinou, se diminuiu, e então aquele desafio que veio para fazer de você uma pessoa melhor, mais forte e de uma qualidade maior, aquele desafio então recebe o ônus ou bônus, não sei, de te diminuir, de te adoecer. Então, se eu quero vencer um desafio, a primeira coisa qual é a diferença entre dor e sofrimento. Eu vou focar na dor e não vou ficar contando historinha para virar sofrimento. A segunda coisa qual é a interpretação, qual é a interpretação que eu estou fazendo da situação que está se apresentando para mim.
E aí, quando eu faço uma interpretação produtiva e positiva, eu vou criar uma possibilidade de escolha. É essa pessoa que eu quero continuar? É essa pessoa que eu vou perdoar? É essa pessoa que eu vou seguir? Ou é essa pessoa que eu vou deixar ser feliz dentro das escolhas dela, mas não dentro das minhas? Percebe? Então, se eu usei a primeira etapa, se eu usei a segunda etapa, eu tenho uma terceira etapa para bem superar os desafios. Eu gostei muito quando a gente começa a descobrir que a força da nossa autoestima não vem só do dizer, sou linda, gostosa e maravilhosa, porque eu sou uma pessoa XYZ. A autoestima, ela vem de uma valorização interna. E essa valorização interna, ela é proveniente do que a sua ancestralidade, seus pais, sua família te deu, mas você não pode ser adulto refém disso. Se você sabe que a tua ancestralidade não te deu isso, se você sabe que a sua mãe não foi carinhosa como devia, que o seu pai devia ser carinhoso, não foi, não senta na escada, lá no canto da sala, para chorar, não. Vai buscar uma ferramenta que transmute e transforme essa situação em pura luz e seja você a fonte que vai não só nutrir e reintegrar tudo isso que foi mal feito no passado, como você precisa resgatar força o suficiente para restaurar. Então, o terceiro elemento que a gente vai ganhar para superar os nossos desafios é restaurar. Restaurar o quê? Se não tive, eu vou fazer. Se eu tive, eu vou valorizar. Se eu não tive, eu vou dar toda essa luz e essa força para mim mesma. Para quê? Para que o desafio que eu estou enfrentando, ao final, eu esteja mais forte, eu esteja mais confiante, eu esteja mais firme. Então, quando eu quero superar um desafio, eu preciso usar essas 4 etapas. Luciane, 4 etapas, você falou de 3. Eu sei. Vamos falar agora da 4ª etapa. Qual é a quarta o quarto ingrediente que vai nos auxiliar a superar os nossos desafios? É a forma com que você olha para, usando a interpretação, mas o que você vai fazer com a interpretação que você fez e quais são as ações efetivas que você vai elucidar, praticar a partir daquele desafio. Então, por exemplo, eu estou com 59 anos, feito agora dia 25, então estou novinha nos 59. Gente, quando é a hora de trabalhar com internet, vamos transmitir no YouTube e no Instagram tudo junto. Bota o Zoom também. Fala com não sei quem, controla a sala de entrada, sala de saída, bota apresentação conjunta. Ai, meu pai, misericórdia! Eu entro numa sobrecarga que eu fico, meu Deus, e agora eu vou dar conta? Num primeiro instante, a minha vontade é desistir. Mas se eu sei que todo e qualquer desafio veio para fazer de mim alguém melhor, eu vou passo a passo, pé por pé, na direção do aprimoramento daquela questão. E por que eu não vou correr? Porque no meio do caminho eu posso morrer. E aí, vou morrer cansada. Não quero. Não quero. Eu quero aproveitar cada
cada momento para que eu possa, no instante de concluir a minha tarefa, eu estar bem. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou fazer tudo pelo outro, mas me utilizando como modo de autocuidado. Eu não posso só ficar cuidando dos outros. Então, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? A gente aqui no Brasil para, né? Mas não basta só parar, é importante celebrar. É importante que a gente olhe que nós temos desafios. E esses desafios, eles só são desafios porque nós agora, diante dele, não temos as ferramentas necessárias para resolver. Veja que algumas questões que hoje são muito simples para você, lá atrás foi um desafio. Mas você desistiu? Não. Você parou da caminhada? Não. Você mergulhou e hoje você executa essa tarefa com muito mais tranquilidade, com muito mais habilidade. E às vezes você nem percebe que está fazendo o que você está fazendo. A Juniele está dizendo, na terapia com você, em 2019, essa frase me acompanha na minha vida pessoal e profissional. E trabalho isso diariamente. Ai, que legal! Fico muito feliz, Juni. Sejam bem-vindas. Então, é muito importante a gente entender que nós podemos, merecemos e vamos ganhar situações, nós vamos atrair questões que vão tentar nos enfraquecer, mas ela vai tentar nos enfraquecer para mostrar onde a gente está fraca. E aí, quando a gente admite, sem mimimi, a gente admite e vai lá e trabalha, daqui a pouco a gente está fazendo com naturalidade. Juniele disse assim, não posso amar e fazer pelo outro sem antes eu fazer por mim. É isso. Eu preciso olhar uma questão que vem para me derrubar. Sim, claro, gente. Quem que nasceu sabendo? Quando as minhas filhas eram pequenas, falavam assim, ai, mamãe, eu tirei nota baixa. Estudou? Não. Então, como é que vai ficar? Estudou? Estudei, então você deu o seu melhor. Você tirou nota baixa porque você deu o seu melhor. Mas esse melhor precisa ficar melhor ainda. E isso não faz de você nem menos amada pela mamãe, nem menos pessoa, não faz você menos em nada. Se você tirou uma nota baixa na prova, ela só te disse quais são as questões que precisam ser corajosamente enfrentadas. Acabou, gente. É só isso. Então, quando eu olho um erro, olho uma falha, olho um vacilo e entendo que ele veio na minha vida para me deixar mais hábil ali na frente, eu vou olhar ele com respeito. Hoje eu não sei, mas amanhã eu vou saber. Eu, há 33 anos, quando eu estava treinando volante, né, aprendendo a dirigir, eu sofri um acidente gravíssimo. Falei, nunca mais que eu vou botar a mão em carro. Deus me livre. E foi uma situação séria, eu que estava no volante, e o acidente foi assim, faraônico. Eu hoje já fiz mais de 200 mil quilômetros dirigindo sozinha. O meu carro tem mais porque hoje as minhas filhas dirigem comigo. Mas eu, que poderia ter desistido porque sofri um acidente sério, eu podia ter dito, não pego mais no volante. Não. A gente precisa olhar para aquele desafio e dizer, ok, o que eu não sei fazer? Né? O que
Que habilidade me falta? Eu vinha na estrada, no sentido contrário, vinha um caminhão, não tinha acostamento, e de trás do primeiro caminhão saiu um segundo. E não tinha para onde andar. E eu freiei, eles dizem que é frear duro, né? A pessoa disse freio, eu meti o pé no freio tentando segurar. E aí o carro capotou, obviamente. Eu sabia. Eu não sabia. Então, nós temos limitações. Limitações essas que precisam ser olhadas, enfrentadas, trabalhadas, aprimoradas, para que então a gente consiga se sair bem. Acho que mais ou menos uns 15 anos depois desse acidente, eu saí de Campos dos Goytacazes, fui a Santa Catarina, andei lá acho que uns 2.000 quilômetros, voltei e fiz de dezembro a fevereiro 5.000 quilômetros, dirigindo de novo sozinha. Mas eu podia ter desistido. Não desiste. A gente faz bobagem? Faz. A gente sabe tudo? Ai, ai. Né? A gente não sabe tudo, a gente não pode tudo. Mas a gente tem que ter a disposição de aprender, de treinar, de fazer de novo e de novo e de novo. Não fiz bem, o que eu preciso fazer? Queria que desse, o que eu posso fazer para ficar melhor? Então, para quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga, trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas, trabalho com a psicoterapia também. E quando eu venho aqui, quando eu procuro dar um curso, quando eu estou dando uma palestra, quando eu trago um assunto para reflexão, é para que eu seja uma ferramenta sua de aprimoramento. Ah, você sabe mais do que eu? Óbvio que não. Porque certamente vai ter alguma coisa aí que você vai me dizer, você sabe fazer isso? Eu vou dizer, não. Mas eu sei fazer muito bem X, Y, Z. Quer aprender comigo? Eu estou me predispondo a fazer um curso para as mães. Será que eu sou a melhor mãe do mundo? Não. Mas que eu tenho filhas às quais eu tenho orgulho do resultado, da relação, da forma com que a gente hoje interage, da forma com que a gente hoje tem resultados? Tenho. Então, aquilo que eu aprendi pagando com sangue, eu quero compartilhar com você, né? Eu quero compartilhar com uma mãe que você conhece, que de repente você vai compartilhar o calendário que eu propus para maio, para uma pessoa que quer executar a sua tarefa de mãe com mais facilidade, alegria e glória. Não, Luciane, eu estou vendo que você tem um viés corporativo, mas